Já arranjei acomodações lá, respondi. Amanhã mesmo vou embora. E como veio parar aqui, senhora Jean? Conte-me. Zila despediu-se e o Sr. Heathcliff pediu-me que viesse para cá. Ah, ele não morreu. Pouco depois de o senhor ter partido para Londres e que ficasse até o senhor voltar. Mas entre, por favor, veio de Gimmerton a pé? Não, da granja, respondi. Enquanto prepara um quarto para mim lá, quero acertar as contas com seu patrão, pois não creio que terei outra oportunidade tão depressa. Que contas? Perguntou Nelly, conduzindo-me para dentro da casa. O patrão saiu e não voltará tão cedo. As contas do aluguel, respondi. Ah, sim, nesse caso. Nesse caso, tem de acertá-las com a senhora Heathcliff, falou ela, ou antes comigo. Ele ainda não aprendeu a dirigir os seus negócios, de modo que eu me encarrego disso, pois não há mais ninguém. Olhei para ela espantado. Ah, vejo que não sabe que Heathcliff morreu, continuou ela. Ah, ele morreu. Nossa, como assim? Mas falou aqui. Ela falou aqui o senhor Heathcliff. Cadê? Ahn, senhor Heathcliff. Aqui, ó. Zila despediu-se e o senhor Heathcliff pediu-me que viesse para cá. Nananã. Que contas? Nesse caso, terá de acertá-las com a senhora Heathcliff. Ela. Ah, ela! Ela ainda não aprendeu a dirigir os seus negócios. Ah. Então ele morreu mesmo. Que legal. Ou quer dizer, que legal, né, mano? Acho que ninguém gosta desse cara, não tem problema eu tá feliz com a morte dele, não. Heathcliff morreu? Repeti atônito. Há quanto tempo? Há 3 meses. Mas sente-se, dê-me o seu chapéu e já lhe conto tudo. Espere, o senhor não comeu nada, não é? Não quero nada, obrigado. Pedi que me preparassem uma ceia para quando voltar à granja. Sente-se também. Nunca podia imaginar que ele tivesse morrido. Conte-me como foi. Diz que não os espera de volta cedo, os dois jovens? Não. Todas as noites preciso ralhar com esse verbo ralhar, cara. Como eu odeio essa palavra. Tira essa porcaria daqui. Tradução maldita. Com eles por causa desses passeios noturnos, mas eles não ligam pra mim. Pelo menos beba uma caneca da sua velha cerveja. O senhor parece cansado. Apressou-se a ir buscar a cerveja antes que eu pudesse recusar e ouvi Joseph perguntar se não era um escândalo ela ter amigos com a idade dela e ainda por cima roubar a cerveja da adega do patrão. Era até uma vergonha ele ver e ficar calado. Verificar calado. Ela não se deu ao trabalho de responder. Voltou dali a 1 minuto, trazendo uma caneca de prata cujo conteúdo bebi com prazer. A seguir contou-me o resto da história de Heathcliff. Tivera um fim esquisito, disse. Fui chamada aqui ao morro uma quinzena depois de o senhor se ter ido embora, contou, e obedeci alegremente por causa de Catherine. Logo que a vi, porém, fiquei chocada e preocupada. Ela tinha mudado tanto desde a nossa separação. O senhor Heathcliff não me explicou as razões por que havia resolvido chamar-me. Disse apenas que me queria aqui e que estava farto de ver Catherine. Eu tinha de transformar a saleta numa salinha de estar e fazer com que ela ficasse comigo. Já chegava ele ser obrigado a vê-la 1 ou 2 vezes por dia. Catherine pareceu satisfeita com isso, e aos poucos fui-lhe trazendo às escondidas uma boa quantidade de livros e outros artigos que haviam sido dela na granja, imaginando que viveríamos relativamente bem. Mas a ilusão não demorou muito. Catherine, a princípio contente, não tardou a ficar irritadiça e inquieta.
Por um lado, estava proibida de sair do jardim e punha num estado de terrível mau humor ser obrigada a ficar confinada aos seus estreitos limites à medida que a primavera se afirmava. Por outro lado, as minhas tarefas forçavam-me a deixá-la constantemente entregue a si mesma e ela se queixava de solidão. Preferia discutir com Joseph na cozinha a ficar em paz, mas só. Não me importavam as brigas deles, mas Harrington também era muitas vezes compelido a se refugiar na cozinha quando o patrão queria a casa só para si. E embora de início ela saísse ao vê-lo entrar, ou viesse ajudar-me nas minhas ocupações e evitasse dirigir-se a ele, e embora ele estivesse sempre tão calado e emburrado quanto lhe era possível, após algum tempo ela mudou de atitude e ficou incapaz de o deixar sossegado. Ora lhe falava provocando-o, ora comentava a sua estupidez e ociosidade, expressando seu espanto de que ele pudesse suportar a vida que levava. Como podia passar toda a noite olhando para o fogo e cochilando? É igualzinho a um cão, não é, Ellen? Observou certa vez. Ou a um desses burros que puxam carroças. Faz o seu trabalho como que lhe põe à frente e dorme. Come o que lhe põe à frente e dorme. Que espírito vazio, horrível ele deve ter. Você alguma vez sonha, Harrington? Com o quê? Mas você é incapaz de falar comigo. E olhou para ele, mas Harrington recusou-se a falar ou mesmo a olhar para ela. Talvez ele esteja sonhando agora, continuou ela. Estremeceu os ombros igualzinho a Júnior. Pergunte-lhe, Ellen. O Sr. Harrington vai acabar pedindo ao patrão para mandá-la para cima, se você não se comportar, repliquei. Ele não só estremecera os ombros, como também fechara o punho, dando a impressão de que pretendia usá-lo. Bom, uma maçã você usa como maçaneta. Um punho você... deixa pra lá. Sei por que é que Harrington nunca fala quando eu estou na cozinha, exclamou ela de outra feita. Tem medo de que eu ria dele. Ellen, que é que você acha? Certa vez começou a aprender a ler sozinho, e como eu ri, se jogou os livros no fogo e desistiu de aprender, não foi, bobo? E você não foi impertinente? Vamos, responda, disse eu. Talvez tenha sido, continuou ela, mas não esperava que ele fosse tão bobo. Harrington, se eu lhe der um livro, você quer tentar de novo? Colocou-lhe na mão o livro que estava folheando. Ele o atirou longe e disse que se ela não o deixasse em paz, lhe torcia o pescoço. Pô, seria melhor se ele dissesse, te passo o lápis. Bem, vou pô-lo aqui, falou, na gaveta da mesa. Vou me deitar. Sussurrou-me que visse se ele ia buscá-lo e subiu. Mas Harrington nem sequer se aproximou da mesa. Disse-lhe isso no dia seguinte e ela ficou muito desapontada. Via-se que lamentava vê-lo perseverar na teimosia e na indolência. A consciência reprovava por tê-lo desmoralizado a ponto de ele não querer mais progredir. Mas não cessava de pensar em como remediar o mal feito. Enquanto eu passava a ferro ou fazia qualquer outra coisa na cozinha, ela trazia um dos seus livros prediletos e lia em voz alta para mim. Se Harrington lá estava, ela geralmente parava num trecho interessante e deixava o livro aberto. Fez isso repetidamente, mas ele era teimoso que um burro. E em vez de morder a isca na estação chuvosa, punha-se a fumar com Joseph, e os dois ficavam sentados como autômatos, um de cada lado do fogo. O mais velho, felizmente demasiado surdo para entender as bobagens danadas que ela falava, como ele dizia, e o jovem esforçando-se por parecer não a ouvir. Nas noites de luar, Harrington saía para caçar e Catherine ficava bocejando ou suspirando e pedindo-me que falasse com ela, para correr para o pátio ou para o jardim tão logo eu começava, e como último recurso chorava e dizia estar cansada de viver, pois a sua era uma vida inútil.
O Sr. Heathcliff, cada vez mais misantropo, quase banira Earnshaw dos seus aposentos. Devido a um acidente ocorrido no começo de março, o rapaz passou alguns dias confinado na cozinha. A espingarda disparara inesperadamente certo dia que saíra à caça, ferira-se no braço e perdera uma grande quantidade de sangue antes de chegar à casa. Consequentemente, via-se condenado a ficar junto da lareira sem se mexer até se recuperar. Catherine parecia gostar de tê-lo ali. Pelo menos parecia detestar cada vez mais a saleta do primeiro andar e fazia-me procurar ocupações no andar térreo para poder fazer-lhe companhia. Na segunda-feira de Páscoa, Joseph foi à feira de Gimmerton com algumas cabeças de gado para vender. À tarde, pus-me a passar roupa na cozinha. Earnshaw sentava-se, como sempre, taciturno, à beira da chaminé, e a minha jovem ama procurava passar o tempo desenhando figuras nas vidraças, cantarolando e lançando olhadelas de aborrecimento e impaciência na direção do primo, que continuava a fumar como se nada visse, olhos fixos no fogo. Quando eu lhe disse que não me tirasse a luz, ela se retirou para junto da lareira. Não prestei mais atenção nela até que a ouvi dizer: "Sabe de uma coisa, Harrington? Descobri que gostaria de que você me tratasse mesmo como primo. Mas você é sempre tão rude para comigo, parece sempre tão zangado." Harrington não respondeu. "Harrington, está me ouvindo?" persistiu ela. "Fora daqui!" grunhiu ele com inflexível rudeza. "Deixe-me tirar-lhe esse cachimbo", falou ela, estendendo cautelosamente a mão e puxando-o dentre os lábios dele. Antes que Harrington pudesse fazer alguma coisa, o cachimbo fora partido e jogado para trás do fogão. Ele praguejou e pegou outro. "Pare!" gritou ela. "Primeiro você precisa escutar-me, e não posso falar com você com essas nuvens de fumaça no meu rosto." "Vá para o inferno!" exclamou ele com ferocidade. "Vá para o inferno e me deixe em paz." "Não", retrucou ela. "Não vou deixá-lo em paz. Não sei o que fazer para que você fale comigo." "I let you in." "E você está resolvido a não me escutar. Quando o chamo de estúpido, não significa que o desprezo. Vamos, você tem de conversar comigo, Harrington. Você é meu primo." "Não quero nada com você e com seu maldito orgulho, nem com sua mania de caçoar dos outros", respondeu ele. "Prefiro ir para o inferno que olhar para você. Vá saindo daqui, já, neste minuto." Catherine franziu a testa e postou-se novamente junto à janela, mordendo o lábio e cantarolando para ocultar uma vontade crescente de soluçar. "Devia fazer as pazes com sua prima, Harrington", intrometi-me. "Uma vez que ela se mostra arrependida da sua impertinência, far-lhe-ia muito bem, o senhor ficaria outro se a tivesse como amiga." "Amiga, parceira", repetiu ele. "Ela me odeia e não me acha capaz nem de lhe limpar os sapatos. Não, mesmo que eu me transformasse num rei, não ia correr mais o risco de que ela ria de mim." "Não sou eu que o odeio, Harrington. Você é que me odeia", chorou Cathy, incapaz de se conter por mais tempo. "Você me odeia tanto quanto o Sr. Heathcliff, ou mais ainda." "Você é uma mentirosa dos diabos", retrucou Earnshaw. "Por que é que eu fiz ele ficar furioso mais de 100 vezes, defendendo você, e isso quando você caçoava de mim? Continue me atormentando e eu saio daqui e vou contar que você me obrigou a sair da cozinha." "Não sabia que você tinha me defendido", respondeu ela, enxugando os olhos. "E sentia-me triste e amargurada. Mas agora eu lhe agradeço e lhe peço que me perdoe. Que mais posso fazer?" Voltou para junto dele e estendeu-lhe a mão. Harrington fechou a cara como se fosse uma nuvem carregada e conservou os punhos resolutamente fechados e os olhos fixos no chão. Catherine instintivamente deve ter adivinhado que era pura teimosia e não antipatia o que o levava a proceder assim, porque após permanecer um instante indecisa, curvou-se e beijou na face docemente. Pensou que não a tinha visto e, endireitando-se, postou-se de novo junto à janela. Abanei a cabeça desaprovadoramente e ela corou e sussurrou:
Bem, o que é que eu podia fazer, Ellen? Ele não queria dar-me a mão e nem olhar para mim. Tinha de lhe mostrar de alguma maneira que gosto dele, que quero que sejamos amigos. Mano, eu acho que esse momento aqui, de todos os momentos de livros que mostram um momento fofinho, esse aqui fica em sexto lugar. Não posso afirmar se o beijo convenceu Harrington. Durante alguns minutos tomou muito cuidado para não deixar ver o rosto e quando por fim o ergueu não sabia para onde olhar. Catherine pôs-se a embrulhar um dos seus livros preferidos em papel branco e depois de passar-lhe uma fita e endereçá-lo ao Sr. Harrington Earnshaw, pediu-me que lhe servisse de embaixatriz e entregasse o presente ao destinatário. Diga-lhe que, se ele o aceitar, lhe ensinarei a lê-lo corretamente, mas que se ele o recusar, irei para cima e nunca mais o incomodarei. Levei o livro e repeti o recado ante o olhar ansioso da minha patroa. Harrington continuava de punhos cerrados, de modo que lhe pousei o livro nos joelhos, de onde ele não o tirou. Voltei ao meu trabalho. Catherine reclinou a cabeça e os braços na mesa até ouvi-lo desembrulhar o presente. Imediatamente se levantou e se foi sentar ao lado do primo. Ele estremeceu e seu rosto abriu como se tivesse descartado de vez toda a rudeza, mas não pôde criar coragem para responder ao olhar interrogativo da prima ou ao seu sussurrado pedido. Diga que me perdoa, Harrington. Ficaria tão feliz se você dissesse que sim. Ele murmurou algo inaudível. E você vai ser meu amigo? Insistiu Catherine. Não. Você ficaria envergonhada de mim, respondeu ele, cada vez mais envergonhada à medida que fosse me conhecendo, e eu não posso aguentar isso. Quer dizer que não quer ser meu amigo? Perguntou ela, sorrindo docemente e chegando-se mais perto dele. Ai, meu Deus. Não consegui ouvir mais nada. Ao erguer a cabeça, vi dois rostos tão radiantes curvados sobre a página do livro que percebi haver sido o tratado de paz ratificado por ambas as partes, e os inimigos foram desde então os melhores aliados. O livro era cheio de belas gravuras. Tanto elas como a posição em que os dois se encontravam fizeram com que permanecessem imóveis, até Joseph voltar para casa. O pobre velho ficou boquiaberto ao deparar com Catherine sentada no mesmo banco que Harrington Earnshaw e apoiando a mão no ombro dele sem que o seu favorito a arredasse. O espanto foi tal que nem pôde falar. A sua emoção revelou-se apenas através dos imensos suspiros que soltou ao abrir solenemente a sua grande Bíblia em cima da mesa, cobrindo-a de notas sujas que tirara da carteira, o produto das transações do dia. Por fim chamou Harrington. Leve isto para o patrão, rapaz, falou, e fique por lá. Eu vou indo para o meu quarto. Isto aqui não está próprio para nós. Temos de procurar outro lugar. Venha, Catherine. Não, foi a Ellen que disse. Venha, Catherine, disse eu. Nós também vamos subir. Já terminei de passar. Ainda não são 8 horas, respondeu ela, levantando-se a contragosto. Harrington, vou deixar o livro em cima da lareira e amanhã trarei mais. Vou jogar fora todo o livro que eu encontrar, falou Joseph. Agora vocês podem fazer o que quiser. Cathy respondeu que se isso acontecesse, ela faria o mesmo com os livros dele, e sorrindo ao passar por Harrington, subiu a escada cantando, mais alegre, creio, do que jamais estivera naquela casa, exceto talvez durante as suas primeiras visitas a Linton. A amizade, assim iniciada, cresceu rapidamente, embora encontrasse interrupções temporárias. Earnshaw não se civilizou da noite para o dia, e a minha patroa não era nenhum modelo de paciência, mas como ambos desejavam virtualmente a mesma coisa, uma amar e estimar, o outro amar e ser estimado. No fim, conseguiram entender-se muito bem. Como vê, Sr. Lockwood, era fácil conquistar o coração de Catherine, mas agora estou contente de que o senhor não tenha tentado. O que eu mais desejo é a união dos jovens. No dia que eles se casarem, serei a mulher mais feliz de toda a Inglaterra. Sim, cara,
de todos os padrinhos que eles tiverem, você vai ficar em sexto lugar, Elendil. Capítulo 33. No dia seguinte, como Earnshaw ainda pudesse dedicar-se aos seus afazeres habituais e fosse obrigado a ficar em casa, vi-me incapaz de reter a minha jovem ama junto de mim como até então. Ela acordou e desceu antes de mim, dirigindo-se para o jardim onde vira o primo ocupado a fazer qualquer trabalho leve, e quando os fui chamar para o desjejum, vi que ela o persuadira a limpar um grande espaço de terreno onde cresciam pés de groselha, e que ambos estavam planejando plantar ali uma porção de mudas trazidas da granja. Fiquei horrorizada com a devastação que eles tinham levado a cabo no breve espaço de meia hora. Os pés de groselha eram o orgulho de Joseph, e Kathy resolvera plantar um canteiro de flores bem no meio deles. Pronto, exclamei. Assim que Joseph descobrir, vai mostrar o que vocês fizeram ao patrão. Que desculpa vocês vão dar para modificar assim o jardim? Vamos ouvir muitas, vocês vão ver. Sr. Harrington, pensei que o senhor tivesse bom senso suficiente para não fazer isso só porque ela lhe pediu. Esqueci que as groselhas eram de Joseph, respondeu ele, perplexo. Mas vou lhe dizer que fui eu. Sempre fazíamos as refeições com o Sr. Heathcliff. Eu tinha as funções de dona da casa, fazendo o chá e trinchando a carne de modo que era indispensável à mesa. Catherine geralmente sentava-se ao meu lado, mas nesse dia preferiu ficar mais perto de Harrington e logo vi que não teria mais discrição na sua amizade do que antes na sua hostilidade. Preste atenção para não conversar nem olhar muito para seu primo, murmurei-lhe. Isso aborrecerá o Sr. Heathcliff e ele ficará furioso com ambos. Está bem, concordou ela. Mas 1 minuto depois ela se esgueirava para o lado dele e enfiava primaveras no seu prato de mingau. Ele não ousava falar com ela à mesa, mal ousava olhar, mas ela continuava a provocá-lo a ponto de por 2 vezes ele ter dificuldades em controlar o riso. Franzia o sombrolho e ela levantou os olhos para o patrão, cujo pensamento estava longe dali, conforme a sua expressão mostrava, e ela ficou momentaneamente séria, observando-o gravemente. Depois voltou-se e recomeçou com as suas momices, até que por fim Harrington deixou escapar uma risada contida. O Sr. Heathcliff estremeceu e o seu olhar varreu-nos os rostos. Catherine enfrentou com seu costumeiro ar de nervosismo e desafio que ele ainda detestava. Ainda bem que você está fora do meu alcance, exclamou ele. Que diabos a levam a olhar assim para mim com esses olhos infernais? Abaixe-os e não me volte a fazer lembrar-me da sua existência. Pensei que a tinha curado de rir. Fui eu! Murmurou Harrington. Que é que você diz? Perguntou o patrão. Harrington olhou para o prato e não repetiu a confissão. O Sr. Heathcliff encarou durante alguns minutos e depois começou silenciosamente a comer e a meditar. Tínhamos quase terminado e os 2 jovens se haviam separado prudentemente, de modo que eu não esperava mais complicações quando Joseph surgiu à porta, revelando pelos seus lábios trêmulos e olhos furiosos que descobrira o ultraje cometido contra os seus preciosos pés de groselha. Devia ter visto Kathy e o primo perto do lugar antes de perceber o que tinha acontecido, porque enquanto remoía o queixo como uma vaca ruminando, começou numa fala difícil de entender. Quero receber o meu dinheiro e quero ir embora. Tinha pensado em morrer onde servi durante 60 anos e botar os meus livros na mansarda e todas as minhas coisas e que eles iam ficar com a cozinha para a gente ter sossego. Era duro deixar o meu lugar na lareira, mas até isso eu ia fazer. Nunca que pensei que iam me tirar o jardim também, e juro por Deus, patrão, que não posso aguentar isso. Vós mercê pode ser... ele tem o sotaque, Nossa, eu vou meter muito. Vós mercê pode ser capaz de suportar tudo isso, mas eu não sou. Não tô acostumado. Os velhos não se acostumam com certas coisas. Prefiro mais ganhar o meu pão na estrada como uma picareta.
Que conversa é essa, velho idiota? Interrompeu Heathcliff. Pare já com isso. De que é que se queixa? Não me meto nas discussões entre você e Nelly. Pelo que me diz respeito, ela pode até jogá-lo no lixo. Não é com ela, respondeu Joseph. Eu não ia querer ir embora por causa dela. Pra mim ela nem existe, graças a Deus. Ela não pode arrastar pro inferno a alma de ninguém. Nunca foi bonita pra tentar um cristão. Foi aquela perdida, aquela sonsa que enfeitiçou o rapaz com seu olhar atrevido e seu modo pecador. Até parece que o meu coração vai partir. Ele esqueceu de tudo. O que eu fiz pra ele foi destruir uma fila inteirinha de pés de groselha no jardim. E rompeu em novas lamentações provocadas pelo sentimento de haver sido ofendido pela ingratidão de Earnshaw e pelos perigos que o rapaz corria. O velho estará bêbado? Perguntou o Sr. Heathcliff. Harrington, a coisa é com você? Arranquei 2 ou 3 pés de groselha, respondeu o rapaz, mas vou plantá-las de novo. E por que foi que os arrancou, hein? Insistiu o patrão. Catherine resolveu intervir. Queríamos plantar umas flores naquele lugar, falou ela. Sou eu, a única culpada, pois lhe pedi para fazer isso. E quem diabos lhe deu licença para mexer em alguma coisa? Perguntou-lhe o sogro, muito surpreso. E quem lhe mandou obedecer a ela? Acrescentou, virando-se para Harrington. O rapaz ficou sem fala, mas a prima respondeu. O senhor não deveria negar-me uns poucos metros de terra para plantar flores, uma vez que se apossou de todas as minhas terras. Que terra, sua insolente! Você nunca teve terras! Replicou Heathcliff. E do meu dinheiro também, continuou ela, devolvendo-lhe o olhar furioso e ao mesmo tempo mordendo um pedaço de pão que restara do seu desjejum. Cale-se, cale-se, cale-se! Gritou ele. Acabe de uma vez e suma! E também se apossou das terras e do dinheiro de Harrington, insistiu a imprudente. Eu e Harrington agora somos amigos e vou contar-lhe tudo o que sei a seu respeito. O patrão pareceu perder momentaneamente. Mano, eu acho que isso é o que vai acontecer. Eu acho que ele vai tentar matar a menina e o Harrington vai matar ele na base da porrada ou de um tiro de espingarda na cara. Um dos dois. O patrão pareceu perder momentaneamente o autodomínio, empalideceu e levantou-se olhando com uma expressão de ódio mortal. Se o senhor me bater, Harrington baterá no senhor, disse ela, de maneira que acho melhor sentar-se. Se Harrington não a puser para fora da sala, darei cabo dele, trovejou Heathcliff. Bruxa danada! Por acaso você pretende pô-lo contra mim? Fora daqui, está ouvindo, Harrington? Jogue-a na cozinha. Juro que a mato. Elendin, se você permitir que ela volte a aparecer diante de mim. Harrington tentou em voz baixa convencê-la a sair da sala. Arraste-a para fora daqui! Gritou Heathcliff, fora de si. Que é que estão falando? E aproximou-se para executar a sua própria ordem. Ele nunca mais lhe obedecerá, homem perverso, respondeu Catherine, e não tardará a detestá-lo tanto quanto eu. Murmurou o rapaz em tom de censura. Não quero ouvi-la falar assim para ele. Chega! Mas não vai deixar bater em mim, vai? Perguntou ela. Vamos, sussurrou ele aflito, demasiado tarde. Heathcliff a havia agarrado. Agora você vai ver, disse ele para Earnshaw. Bruxa maldita! Desta vez ela me provocou até o último limite, e hei de fazer com que ela se arrependa para toda a vida. Tinha a mão no cabelo dela. Harrington tentou fazer com que lhe soltasse os cachos, pedindo-lhe que não lhe fizesse mal. Os negros olhos de Heathcliff coruscaram. Parecia prestes a despedaçar Catherine, e eu já estava pronta para ir em seu socorro quando de repente os dedos dele se relaxaram. Soltou-lhe o cabelo, agarrou-lhe o braço e olhou fixamente para o rosto dela. Depois passou a mão pelos olhos. Ficou um momento tentando recobrar o sangue frio e voltando-se novamente para Catherine disse com pretensa calma.
Você tem de aprender a evitar enfurecer-me ou qualquer dia acabo mesmo matando-a. Vá com a senhora Jean, fique com ela e confine a sua insolência aos seus ouvidos. Quanto a Harrington Earnshaw, se ouvir dando-lhe atenção, farei com que vá procurar o seu pão onde o possa conseguir. O seu amor fará dele um pária e um mendigo. Nelly, leve-a. E deixem-me a sós, todos vocês, deixem-me. Levei a minha jovem ama para fora. Ela estava por demais aliviada de ter escapado para resistir. Harrington seguiu-nos e o Sr. Heathcliff ficou com a sala para si até a hora do almoço. Eu havia aconselhado Catherine a levar o seu almoço para cima, mas tão logo ele percebeu que o lugar dela estava vazio, mandou-me chamá-la. Não falou com ninguém, comeu muito pouco e saiu logo depois dizendo que não voltaria senão à noite. Os dois novos amigos aproveitaram a ausência dele para se instalarem na sala. De repente ouvi Harrington censurar severamente a prima por ela lhe revelar a conduta do sogro para com seu pai. Disse que não toleraria que se falasse uma só palavra contra ele, mesmo que ele fosse o próprio diabo, ficaria sempre do seu lado. E preferia que ela falasse mal de si mesmo, como antes fazia, do que do Sr. Heathcliff. Catherine estava ficando irritada, mas ele achou meios de fazê-la calar, perguntando-lhe se gostaria de que ele falasse mal do pai dela. Compreendeu então que Earnshaw zelava pela reputação do dono da casa e lhe estava ligado por laços mais fortes do que a razão, laços afirmados pelo hábito que seria cruel tentar desmanchar. Daí por diante ela mostrou seu bom coração, evitando expressar queixas ou antipatia por Heathcliff, e confessou-me a sua pena de haver tentado envenenar as relações entre ele e Harrington. Acho que desde então ela não falou sequer uma sílaba contra o seu opressor na presença deste último. Quando esse ligeiro desentendimento passou, os dois fizeram as pazes e voltaram às suas ocupações de aluno e professora. Aluno e professora. Vim para a sala assim que terminei meu trabalho e senti-me tão consolada de os ver que nem reparei no passar do tempo. Sabe, até certo ponto ambos pareciam meus filhos. De uma havia muito o que eu me orgulhava, e agora tinha a certeza de que o outro seria para mim uma fonte igual de satisfação. Sua natureza sincera, calorosa e inteligente dissipou rapidamente as nuvens da ignorância e da degradação em que ele tinha sido criado, e os elogios de Catherine agiam como um estímulo para os seus progressos. O desenvolvimento da mente iluminava-lhe o rosto, acrescentando nobreza ao seu aspecto. Custava-me crer que ele fosse a mesma pessoa que eu vira com a minha jovem ama no morro no dia em que ela fora a Penistone Crag. Enquanto eu os via trabalhar, o crepúsculo foi chegando e com ele o dono da casa. Chegou inesperadamente, entrando pela porta principal e deparou com nós três antes que pudéssemos levantar a cabeça para olhar para ele. Bem, refleti, não podia haver cena mais agradável ou mais inofensiva. Seria um pecado ralhar com eles. O clarão do fogo fulgia sobre as cabeças deles e mostrava-lhes os rostos animados por um interesse quase infantil, porque embora ele tivesse 23 anos e ela 18, ambos achavam tanta novidade no sentir e no aprender que nenhum dos dois experimentava ou demonstrava o desencanto da maturidade. Ergueram os olhos ao mesmo tempo para dar de cara com o Sr. Heathcliff. Talvez o senhor nunca tenha reparado que os olhos de Harrington são precisamente iguais aos de Catherine Earnshaw. A atual Catherine não tem mais nada da mãe, exceto a largura da testa e um certo arqueamento do nariz, que a faz parecer altiva e despeito da sua vontade. Em Harrington a semelhança vai mais além ainda. Naquele momento, então, era impressionante, talvez porque os seus sentidos estivessem alerta e as suas faculdades mentais despertas. Creio que foi essa semelhança que desarmou o Sr. Heathcliff. Encaminhou-se para a lareira tomado de evidente agitação,
Mas assim que olhou para o jovem, ela diminuiu, ou antes modificou-se. Tirou-lhe o livro da mão, olhou para a página aberta e depois o devolveu a ele sem qualquer comentário, apenas fazendo sinal a Catherine para que saísse. Seu primo não demorou a sair também e eu ia igualmente retirar-me quando ele me pediu que ficasse. Que bela conclusão, não é? Observou após meditar sobre a cena que acabava de testemunhar. Que fim absurdo para os meus esforços. Emprego todos os meios para demolir as duas casas, trabalho como um Hércules, e quando tudo está pronto e nas minhas mãos, descubro que a vontade me abandonou por completo. Meus velhos inimigos não me derrotaram. Agora seria a ocasião precisa para me vingar deles nos seus descendentes. Podia fazê-lo, ninguém me pode deter. Mas para quê? Não me interessa a vingança. Não quero ter o trabalho de levantar a mão. Parece até que trabalhei até aqui só para mostrar-me magnânimo. Mas o caso é bem outro. Perdi a faculdade de gozar com a destruição deles e sou demasiado preguiçoso para destruir por destruir. Nelly, aproxima-se uma estranha mudança. Estou presentemente à sua sombra. Interessa-me tão pouco a minha vida cotidiana que mal me lembro de comer e de beber. Esses dois que acabam de sair da sala são a única coisa que ainda conserva uma aparência material definida aos meus olhos. E essa aparência causa-me dor, próxima da agonia. Sobre ela não quero falar e nem sequer pensar, mas desejaria que ela fosse invisível. A sua presença só me suscita sensações enlouquecedoras. Ele tem um efeito diferente, e contudo, se pudesse fazê-lo sem parecer doido, nunca mais o veria. Talvez você me ache à beira da loucura, acrescentou, esforçando-se por sorrir. Se eu lhe tentar descrever as 1000 associações e ideias que ele me desperta ou representa, mas você não irá espalhar o que eu lhe disser, e a minha mente está sempre tão fechada em si mesma que é para mim uma tentação abri-la para alguém. Há 5 minutos atrás, Harrington parecia uma encarnação da minha mocidade, e não um ser humano. Os meus sentimentos em relação a ele foram, naquele momento, tão variados que me seria impossível falar-lhe racionalmente. Em primeiro lugar, a sua impressionante semelhança com Catherine faz com que ele se relacione terrivelmente com ela. Porém, essa relação que você talvez pense ser a força máxima que excita a minha imaginação é, na verdade, a força mínima, porque o que é que para mim não se relaciona com ela? O que não me faz recordá-la? Não posso olhar para este chão sem que veja as suas feições recortadas nas lajes, em todas as nuvens, em todas as árvores, enchendo o ar à noite e refletida em todos os objetos durante o dia eu vejo a sua imagem. Os rostos mais comuns de homens e mulheres, os meus próprios traços traem-me com uma semelhança. O mundo inteiro é um terrível álbum de recordações a provar que ela existiu e que eu a perdi. A figura de Harrington surgiu diante dos meus olhos, como o fantasma do meu amor imortal, das minhas desesperadas tentativas de defender os meus direitos, da minha degradação, do meu orgulho, da minha felicidade e da minha angústia. Mas é loucura repetir-lhe estes meus pensamentos. Apenas lhe explicará por que razão, apesar da minha relutância em estar sempre só, a sua companhia não me beneficia, ao contrário, agrava os meus constantes tormentos e contribui em parte para que eu não me importe de que ele ande agora com a prima. Não posso mais prestar atenção neles. Mas que quer o senhor dizer com uma mudança? Perguntei, alarmada com a sua atitude, embora, na minha opinião, não estivesse em risco de perder o juízo ou de morrer. Antes, pelo contrário, me parecesse forte e saudável. Quanto à razão, desde a infância ele gostara de meditar sobre coisas estranhas e mórbidas. Talvez tivesse uma ideia fixa quanto à perda da sua amada. Nas outras coisas, porém, era tão sensato quanto eu. Não posso saber ainda, respondeu ele.
Tenho apenas uma vaga consciência dela por enquanto. Mas não se sente doente, não é? Perguntei. Não, Nelly, disse ele. Nem teme a morte? Insisti. Eu temê-la? Oh, não, retrucou ele. Não tenho medo, nem o pressentimento, nem a esperança da morte. Por que haveria de ter? Com a minha constituição rija, o meu modo de vida sóbrio, as minhas ocupações sem perigo, deverei provavelmente permanecer sobre a terra até que não tenha mais um cabelo preto na cabeça. E contudo não posso continuar assim. Tenho de me lembrar de respirar, quase de lembrar o meu coração de bater, e é como dobrar uma mola dura, é por compulsão que executo o mais simples ato não impelido por um único pensamento, e é por compulsão que reparo em qualquer coisa, viva ou morta, que não esteja ligada à minha única ideia. Só tenho um desejo e todo o meu ser e as minhas faculdades estão ansiosas por alcançá-lo. Há tanto tempo anseiam isso, e tão firmemente que estou convencido de que ele será alcançado e em breve, pois já devorou a minha existência. Sinto-me tragado pela expectativa da sua realização. Minha confissão não me aliviou, mas pode explicar as, de outro modo inexplicáveis, alterações de humor que eu demonstro. Oh Deus, é uma longa luta. Desejaria que estivesse terminada. Começou a andar de um lado para outro e a murmurar coisas horríveis para si mesmo, a ponto de eu quase acreditar, como ele dizia, que Joseph acreditava, como ele dizia que Joseph acreditava, que a consciência transformara o seu coração num inferno terreno. Fiquei pensando em como tudo aquilo acabaria, embora ele raramente tivesse revelado este estado de espírito. Eu não tinha dúvida de que era o seu estado habitual, ele próprio o confessara. Mas ninguém ao vê-lo teria suspeitado disso. O senhor, por exemplo, não suspeitou o senhor Lockwood. E, e no período de que lhe falo, ele era o mesmo que antes, apenas mais amigo de estar só e, talvez, ainda mais lacônico quando em companhia de alguém. É, eu vou terminar por aqui, é isso.